Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Grandes coisas. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Grandes coisas. Aleluia! Glória a Deus! Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Louvor Bom maravilhoso. Bom Estamos dia. aí, estamos aí para mais um encontro na madrugada com Deus. Esse é o 60 e qual, Gi? 38. 68. Uau, vai passando rápido, parece que foi ontem a gente começou com esse projeto. Deus é maravilhoso. Gi, pode fazer a oração inicial? Vamos lá, sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente com cada um aqui. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, conforme esse louvor está profetizando. Eu gostaria, se você puder, fechar seus olhos, se você assim preferir, né? Para nós nos conectarmos ao nosso Criador, nosso Senhor, que fez essa madrugada, que fez esse encontro especialmente para cada um de nós. E se nós estamos aqui é porque o Senhor tem algo para revelar nos nossos corações especialmente, né? Então vamos lá. Pai, na palavra está escrito, onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, com eles o Senhor estará. Obrigada, Pai,
por sua presença, Pai, aqui conosco. Também em Provérbios diz que quem na madrugada te buscar, te encontrará. E olha, estamos aqui nessa madrugada. Pai, acende uma chama em nossos corações, Pai. Tira, Pai, todas as distrações nesse momento que nos impeça de mergulhar, Pai, na sua presença. Paizinho, toma a direção desse encontro, que não seja do nosso jeito, do jeito da Dai, que vai nos trazer a palavra, ou do Márcio, ou meu, ou de qualquer um aqui, que seja do jeito do Senhor, Pai. Que seja uma madrugada de revelações. Fale, Pai, de maneira individual, se assim for da sua vontade, com cada um aqui. Traz, Pai, resposta para cada um aqui, Pai, de maneira individual. Que sejamos hoje a boca certa para o ouvido certo, assim como a Dai, Pai. Conduza tudo, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui neste lugar. Muito obrigada, Pai. Essa é minha oração dessa madrugada. Em nome de Jesus. Amém. Dai, muito obrigada, Dai, por ter aceito o convite. Eu tenho certeza que você será um instrumento para nós nessa madrugada. Que o Senhor possa te usar, que o Espírito Santo possa te usar nessa madrugada. Pode ficar à vontade, tá? Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim, perfeitamente, Dai. Ok. Eu fico muito feliz, né? É um privilégio poder falar aqui nesse encontro. Eu estou aqui na madrugada com Deus desde quando a gente era só um grupo pequeno de pessoas, com o propósito de nos encontrarmos durante 7 dias, né, às 3 da manhã, para um propósito especial. Isso já há muito tempo. Eu nem me lembro exatamente o dia que começou esse encontro de 7 dias à madrugada. E desde essa época eu estou aqui, né, acompanhando, participando. Então, para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui hoje e ser um instrumento do Senhor na vida de cada um de vocês, né, de poder transbordar aí para todos o que o Senhor fala comigo, que eu tenho aprendido com o nosso Deus. Então, que Ele possa realmente, né, como a Gi sempre fala, que hoje eu seja a boca certa para o ouvido certo, né, de cada um que está aqui. Bom, o texto que eu trouxe para a gente meditar está no livro de Lucas, no capítulo 5. Se alguém estiver aí com a Bíblia e puder ler para nós, para participarmos juntos. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 7, inicialmente. Se alguém puder ler, senão eu leio aqui rapidinho. Eu vou Eu ler aqui. posso? Você Você pode? quer que eu leia? Ah, então pode ler. Eu vou ler aqui então o capítulo 5, do versículo 1 ao 7, que nos diz assim. Certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos, deixados ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Agora vá onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: Lancem as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E em pouco tempo, os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Essa passagem ela é muito conhecida, né? A minha tradução ela é um pouquinho mais atualizada, mas tem traduções que falam que Jesus estava no mar de Galileia, outras falam que ele estava só em Galileia. Mas o que é que eu quero trazer para a gente hoje? Esses pescadores ali viveram um momento de frustração. Né? Imagina só você pescar uma noite inteira e não pegar nada. Né? E nós também somos assim, nós vivemos momentos de frustração. Né? Todos nós temos o nosso dia mau. Mas hoje eu quero trazer 5 lições que a gente pode aprender com essa passagem. E a primeira lição é:
Onde quer que estejamos, Jesus sempre nos vê, né? Aqui no versículo 2 fala aqui, ó. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos, deixados ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Lá no versículo 1 fala que porque a multidão estava apertando Jesus. E ainda assim ele viu esses 2 barcos, ele viu esses pescadores, ou seja, onde quer que estejamos, Jesus ele nos vê. E se ele nos vê, ele sabe de tudo que estamos passando, ele sabe o que estamos fazendo, seja de bom, seja de ruim, né? Seja de acordo com a vontade dele ou não, seja de acordo com os princípios dele ou não. Ele vê, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe a situação que nós estamos vivendo. Mas, independente de qualquer coisa, a maneira como nós começamos o nosso início, ele não determina o nosso final, né? Se nós temos um desafio no início, o que Jesus ele mais quer é que nós venhamos sair desse desafio, né? Jesus ele não quer que a gente permaneça numa situação difícil, ele quer mudar o nosso final. Aqueles pescadores começaram o dia frustrados, desanimados, né? Porque eles não pescaram nada uma noite inteira. E como que foi o final para eles? Como que foi o final, né? Barcos cheios de peixes, né? E um final melhor ainda que a gente vai ver mais adiante. Então, assim, o nosso fim, ele não determina o nosso final, né? Por mais que às vezes a gente passe por alguma situação que esteja desafiadora, né? Seja no início do nosso dia, seja na situação que a gente esteja vivendo de alguma forma, por mais que a gente às vezes não entenda, né, e passe por essa situação desagradável, isso não vai determinar o nosso final, isso não quer dizer que é o fim, né? Isso não quer dizer que precisa terminar do jeito que começou. É só de fato a gente confiar de que é possível melhorar e entregar o nosso caminho para o Senhor com a certeza de que vai melhorar, de fato. Então, a primeira lição que a gente aprende é essa, né? Que onde quer que estejamos, Jesus ele vai nos ver, né? Talvez às vezes a pessoa pensa que alguém não esteja vendo, alguém não está vendo, né? Queira fazer algo ali meio que escondido, né? Algo que está desagradando de alguma forma, mas que a gente não se esqueça, né? Que Jesus ele está nos vendo onde quer que estejamos. E ele vê também, claro, as nossas boas obras, ele enxerga também tudo que nós estamos vivendo, passando, tudo que nós fazemos, né? Para ele também. E a segunda lição que a gente aprende é que a situação, ela mudou, né? A situação para eles mudou, mas quando que a situação mudou? Quando Jesus entrou no barco, né? E aqui fala que ele entrou em um dos barcos que estavam parados. E às vezes a gente quer mudar a situação, queremos resolver um desafio, algo que estejamos passando, queremos mudar o nosso dia, queremos mudar a nossa vida, a nossa história, mas nós não convidamos, às vezes, Jesus para estar no nosso barco, né? Muitas vezes a gente não convida para conduzir o barco da nossa vida. Então, se Jesus não estiver no barco, nada vai mudar, né? Como sempre minha avó diz, se Jesus já está no barco, está tudo bem, então. Então, se Jesus não estiver no nosso barco, conduzindo o barco da nossa vida, nada vai acontecer, nada vai mudar. Então, que nós não sejamos autossuficientes, que nós não, né, possamos não querer, de fato, fazer as coisas com a força do nosso braço. Não acha, né, que a gente, em momento nenhum, venha achar que nós não precisamos de Jesus, que nós precisamos dele para absolutamente tudo que vamos fazer. Né? Por mais que às vezes a gente ache que é um incômodo de alguma forma, não precisa de falar isso ou aquilo para Deus, mas nós precisamos dele para tudo na nossa vida, né? Então, e às vezes é difícil convidar Jesus para esse barco, é difícil convidar Jesus para conduzir a nossa vida, por quê? Porque o inimigo, ele está o tempo todo querendo nos condenar dos pecados que nós cometemos, né? Das coisas que nós fizemos há muito tempo. Então, por vezes é difícil convidar Jesus para entrar no barco, às vezes a gente fica com vergonha, né? Às vezes a gente não se acha merecedor, às vezes a gente não se acha capaz de estar perto de Jesus, de estar com ele, mas nós sim, né, nós precisamos dele para absolutamente tudo. Então, que nada venha nos condenar, que ninguém venha nos julgar, nos condenar. Nós precisamos de Jesus o tempo todo, conduzindo o barco da nossa vida. Então, a segunda lição que a gente aprende é essa, que a situação muda quando Jesus entra no barco.
A terceira lição é: nós nem sempre vamos compreender o pedido de Jesus. Existem alguns pedidos dele que, a princípio, para nós vai ser difícil de entender, né? Vai ser difícil de aceitar, difícil de ceder. Imagina só, aqueles pescadores pescaram a noite inteira. E Pedro, do jeito que a gente já imagina que ele era, né? Imagina só Jesus falando para ele: Pedro, afasta aí um pouquinho da praia, vai lá para onde é mais profundo e lança as redes de novo. Imagina o Pedro olhando para Jesus falando assim: poxa, meu filho, eu vi que eu fiquei lá a noite inteira, né? Como é que eu vou voltar para lá e vou pescar? E como assim? Né? Vou voltar lá de novo, eu fiquei lá uma noite inteira. Imagina só, né? Então, às vezes, ele, ali naquele momento, ele pode não ter entendido, né? Como assim? Eu acabei de vir de lá, não peguei nada, fiquei lá a noite inteira. E agora eu vou ter que ir lá de novo, um pouquinho mais fundo para tentar. Mas tudo bem, se o senhor está mandando, eu vou. Né? Então, Pedro acreditou ali na palavra de Deus, de Jesus. Pedro acreditou no que ele estava, no que ele mandou, né, eles fazerem. Então, cabe a nós obedecer e acreditar nele, né, como eles fizeram. Então, quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós vemos o milagre acontecer. Quando nós obedecemos, quando nós acreditamos, nós vemos os milagres acontecerem. Então, se o Senhor está mandando, eu apenas vou, né? Mesmo que é incerto, mesmo que talvez eu já tenha estado neste lugar antes, né? Mesmo que seja preciso voltar lá um pouquinho mais profundo, mas que eu aceite, né? Que eu volte de fato. Então, que a gente possa ouvir a voz do Senhor falando conosco, que nós possamos praticar e obedecer também, mesmo que seja preciso voltar um passo atrás, mesmo que seja preciso renunciar a algum momento, mesmo que seja preciso voltar lá no meio da praia, né, mergulhar um pouquinho mais profundo, jogar a rede um pouquinho mais funda, mas que nós possamos ouvir e obedecer o que o Senhor quer nos falar. Né? Então, a terceira lição que a gente aprende é que nem sempre nós vamos compreender o pedido de Jesus. A quarta lição que a gente aprende é: a palavra de Cristo, ela muda tudo. Né? Jesus falou para Simão, ele falou aqui no versículo 3. Entrando no barco, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. E depois ele falou para ele no 4: lancem as redes para pescar. Então Jesus determinou. Ali nesse momento, Jesus determinou que eles pescariam. E Jesus determinou também que o lugar onde ele jogaria a rede estaria cheio de peixes. Pelo menos eu acredito muito nisso. Tinha peixe lá? Não tinha, porque eles ficaram lá uma noite inteira pescando e não pegaram nada. Então, a partir do momento que Jesus falou: vá naquele lugar e jogue, ele determinou que os peixes fossem para lá também, né? Então, a palavra de Cristo, ela muda toda a situação. Se Jesus falou, está feito, não tem erro, não tem margem para erro, não tem como falar que, né, restar algum tipo de dúvida. Se Jesus falou, se ele determinou, é porque está feito. Então, nesse momento, as palavras de Jesus transformou um homem desapontado em um homem de vitória. Né? Nesse momento, a palavra de Jesus levou aqueles peixes para aquele lugar. Então, Jesus determinou ali. Né? Diante da frustração daqueles pescadores, Jesus determinou: não, vai lá, né? Vai lá que vai ter peixes. Então, ele transformou um homem frustrado ali, talvez triste, né? Imagina só, ele que dependia disso, né, para viver, e ficar lá trabalhando uma noite inteira e não conseguir nada. Então, ali Jesus determinou. Então, a palavra de Jesus, ela pode mudar toda uma situação, ela muda tudo, muda a nossa história, muda o nosso dia, muda a nossa rotina, muda a nossa vida. Então, a quarta lição que a gente aprende é essa: a palavra de Cristo muda toda a situação. A quinta lição que a gente aprende é que o segredo do milagre é nos afastar do que nos afasta de Deus. Aqui no texto, quando Jesus fala para ele se afastar da praia e lançar as redes mais profundas, a gente é fisicamente falando, né? Ele vai se afastar ali da beira-mar onde eles estavam e ir um pouquinho mais profundo. Mas trazendo para a nossa vida, a gente pode fazer da seguinte maneira: quando nós nos afastamos de certos lugares, de certas pessoas, nós evitamos influências. Então, quanto mais longe das coisas da terra nós estivermos, mais perto do céu nós estaremos, né? Então, assim, o barco, ele precisou se afastar da terra para poder ir para águas mais profundas. E com a gente também é assim: quanto mais nós nos afastamos da terra, das coisas que o mundo oferece, das coisas que estão aqui de bandeja para nós todos os dias,
mais nos aproximamos do céu, né? Mais nos aproximamos de Deus, mais ficamos íntimos de Deus. Então, quanto mais longe de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que nos afasta de viver o milagre do Senhor, mais perto de Deus nós ficamos, mais perto do Senhor nós ficamos. E então a quinta lição é: o segredo do milagre é nos afastar de tudo que nos afasta de Deus, né? Quando nós evitamos, quanto mais nós podemos evitar influências, melhor vai ser para o nosso crescimento espiritual, melhor vai ser para a nossa vida com Deus, para a nossa intimidade com Deus. Porque às vezes nós somos influenciados por coisas, por pessoas, e talvez nem percebemos, né? Talvez nem temos a noção assim, de que aquilo está trazendo esse mal para a nossa vida espiritual. Por isso que temos que ter esse discernimento, né? Sempre, para tudo que formos fazer. Né? Essa pessoa, de fato, é alguém que eu preciso ouvir mesmo o que ela está falando, isso é um bom conselho, é uma pessoa que vem de Deus. Isso que eu estou fazendo é algo que está me afastando, me aproximando do Pai. Então, quanto mais longe das coisas dessa terra, das coisas que esse mundo nos oferece, mais perto nós ficamos do céu, mais perto nós ficamos de Deus. Então, a quinta lição é essa: o segredo do milagre é nos afastar de tudo que nos afasta de Deus. Então, o nosso início, ele não determina o final. Independente de como estejamos hoje, né, nesse dia de hoje, neste momento, o Senhor, Jesus, como palavra, ele pode mudar tudo. Né? Basta que a gente creia, ele pode mudar tudo. Ele sabe exatamente o que nós estamos passando, ele sabe de tudo que nós estamos vivendo. Então, que a gente não tenha medo, né? Que você, que eu, que nós não tenhamos medo de convidar Jesus para o nosso barco, né? Que a gente não tenha medo de convidá-lo para conduzir o barco da nossa vida. Senão nós vamos ficar ali à deriva, nesse mar turbulento que são as coisas desse mundo. Então, se a gente não convidar Jesus para o barco, se a gente não convidá-lo para conduzir a nossa vida, nós vamos afundar, né? A gente vai ficar ali vagando como nada, como ninguém, longe dele, né? Então, que a gente não queira fazer com as nossas próprias forças nada na nossa vida. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Para absolutamente tudo que a gente for fazer, nós somos dependentes de Deus, né? Sem Ele, nós não somos nada. Né? Todos os dias a gente tem um milagre aí da vida, imagina se não fosse por Ele. Né? Nós não somos nada sem o Senhor. Então, que nós não possamos não deixar, né, de fato, essas aflições, esse medo, essa condenação também do inimigo, né, com os nossos pecados, nos afastar de Deus, que a gente não deixe as coisas, que a gente não deixe as pessoas nos afastarem de Deus, que a gente convide, de fato, todos os dias Jesus para o nosso barco. E todos nós temos nossos desapontamentos, né? Os nossos dias maus, os nossos fracassos, mas tudo tem um fim, né? Absolutamente tudo tem um fim. Da mesma forma que tudo começa, nós também iremos vencer tudo isso depois. Então, nós vamos passar, nós vamos ter o nosso dia de vitória, nós vamos ter o nosso dia de glória, né, lá no céu. Então, quando nós decidimos ouvir, obedecer e praticar o comando de Deus, a voz dele, mesmo que isso nos custe qualquer tipo de renúncia, nos custe voltar um passo atrás, nos afastar de coisas, nos afastar de pessoas, e tudo aquilo que Deus que Deus mude o nosso final, né? Tudo que nos impede que o Senhor mude o nosso final, que a gente possa nos afastar, de fato, que a gente possa ficar longe das coisas que impedem o Senhor de mudar a nossa situação, de mudar a nossa vida, né? Então, aceite apenas a influência vinda de Deus na sua vida. Aceite apenas a influência vinda dele para que você possa alcançar a mudança que ele deseja fazer em você, que ele deseja fazer na sua casa, que ele deseja fazer na sua família, né? Então, aceite a influência do Senhor, se aproxime dele, busque a ele verdadeiramente de todo o coração. E não tem como mudar a situação se você também não confiar que ele é capaz de mudar, se você não entregar para ele, né? Se você não deixá-lo conduzir. Quando você tem intimidade com Deus, quando você está perto dele, quando você está cercado de pessoas que te aproximam dele, você vai ter, automaticamente, você vai ser uma pessoa que vai ter mais intimidade com ele, que vai estar mais próximo dele.
né? Às vezes você não tem essa força sozinho, precisa de alguém, então esteja com pessoas realmente que te aproximem de Deus, né? Ele quer isso, ele quer essa intimidade, ele quer mudar a história, ele quer mudar a situação, ele quer mudar o dia, né? Ele quer, por mais que assim, que você começou um dia frustrado, um dia mal, ele não quer que o final do seu dia seja assim. Por mais que aquele desafio, né, que você está vivendo naquele dia, naquele momento, não tenha solução agora, seja algo que você não esteja vendo um final, uma luz lá no fim do túnel, apenas creia de que o Senhor ele está trabalhando, né? Mesmo que em silêncio, mesmo que você não esteja vendo alguma coisa, não esteja sentindo alguma coisa, ele está trabalhando, né? Eu tenho certeza que aqueles pescadores, eles não imaginavam que o final do dia deles ia ser dois barcos cheios de peixes a ponto de até afundar, né? Eles estavam ali já tinham meio que desistido da pesca, né? Já tinham voltado, já tinham deixado os barcos, estavam guardando as redes. Então eles não imaginavam o final do dia dele, que o final do dia deles seria daquela forma. E só que terminou ainda melhor do que começou, né? Aqui do versículo 8 até o 11, só para concluir a passagem, fala assim: quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, ou seja, quando ele viu os barcos cheios de peixe, né, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: ó Senhor, deixe-me, por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele assustou-se com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram os barcos até a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, mesmo que nós sejamos pecadores, mesmo que sejamos falhos, Jesus ele quer nos abençoar. Ele quer mudar a direção do nosso barco. Ele quer mudar o fim do nosso dia. Ele quer mudar o fim da nossa vida. Então, não tenha medo de se prostrar aos pés de Jesus, reconhecendo que você precisa dele. Nós somos dependentes dele. Afinal, a obra que ele tem que fazer por nós é muito maior e mais admirável do que podemos sequer imaginar. E se for preciso abrir mão de tudo para viver o extraordinário de Deus, que assim o façamos, porque ele quer mudar o nosso final. Sobre esse final aqui especificamente, outro dia eu ouvi um vídeo que falava que Jesus os chamou para segui-lo depois dos barcos cheios, né? Ou seja, eles tiveram que deixar os barcos cheios para trás para seguir a Jesus. Talvez se os barcos estivessem vazios, teria sido mais fácil, né? A gente não sabe como que foi esse momento exatamente. Então, ali eles tiveram que renunciar a uma vida, né? A começar deixando por aqueles barcos cheios para trás e seguindo Jesus. Então, que hoje a gente possa ter essa consciência de que nós, por mais que nosso barco às vezes está cheio de coisas que nós estamos apegados, que nós gostamos, que a gente possa, se o Senhor pedir, se for da vontade dele, que a gente possa deixar para trás, que a gente possa renunciar a tudo isso que nos afasta de Deus, a tudo isso que nos prende a esse mundo, que a gente possa de fato renunciar, que a gente possa de fato deixar tudo isso para trás, sem se preocupar, né, sem se preocupar com as coisas que virão. Imagina o privilégio que foi para eles, né? Agora eles seriam pescadores de homens. E é isso que o Senhor quer que a gente faça na nossa vida. Todos nós viemos aqui com um propósito muito especial da parte do Senhor, né? Tem pessoas que vão ser pescadores de homens, né? De pessoas pelo mundo afora, né? Nas nações, tem pessoas que vão pescar homens através do meio digital, e tem pessoas que veio apenas com o propósito de resgatar pessoas da sua família, né? Pessoas que veio com o propósito de resgatar ali parte dos seus amigos, não é uma multidão, não é um mundo inteiro, né? Então, mas todos nós viemos com um propósito, né? E esses homens vieram com esse propósito. Eles não vieram a esse mundo para serem simples pescadores de peixes, né? Mercadores ali de peixes, não. Eles vieram pescar homens, né? E a gente sabe como que foi a história deles, né? O que eles fizeram depois disso. Então é isso que o Senhor quer de nós, é para isso que Ele nos chama hoje, para sermos pescadores de homens, né? Para cumprirmos o que Ele nos trouxe aqui para fazer, que é ir, que é levar o Evangelho dele a toda criatura, que é obedecer, de fato, que é com a certeza de que o Senhor Ele está fazendo por cada um de nós, né? Por mais que às vezes a gente não entenda o caminho, por mais que às vezes a gente não compreenda muito bem o que está acontecendo,
O Senhor, Ele quer a nossa obediência, Ele quer que nós estejamos ali acreditando, né, obedecendo e cumprindo o que Ele nos trouxe para fazer. Porque não é fácil você obedecer de fato, entregar a sua vida para Deus conduzir. Né? Hoje eu falo sempre que a minha vida ela não é minha. Né? Eu faço só o que o Senhor manda. Se Ele mandar eu vou, se Ele mandar eu voltar, eu volto, se Ele mandar eu fazer, eu faço. E é isso, e é fácil? Claro que não é fácil. Né? Porque a gente tem os nossos sonhos, a gente tem as nossas vontades, né? A gente tem ali os desejos do nosso coração, mas algo que eu sempre peço para Deus é para que os meus sonhos, os meus desejos estejam alinhados com os dele para a minha vida. Né? Por mais que hoje eu esteja vendo uma situação, por mais que hoje eu esteja vivendo de uma forma, mas se não for o melhor para mim, que o Senhor tire, que o Senhor tire disso do meu coração, que o Senhor acalme meu coração, que Ele aquiete a minha alma. Para quê? Para que eu possa ouvir e obedecer a direção que Ele quer me dar. Né? O Senhor, num curto período de tempo, Ele mudou a minha família de estado, de cidade, e nos trouxe de volta. Por quê? Porque Ele tem um propósito com tudo isso. Eu precisava de fazer uma mudança rápida. E vocês acham que se tivesse falado lá no início que a gente ia ter que voltar, ia ser fácil para a gente ir? É claro que não ia, isso é muito mais difícil. E falar, mas que confusão, que frustração é essa, né? Que corre louco é esse? Mas é isso, é acreditar que ele sempre tem o melhor, é acreditar que ele tem um propósito com tudo isso. Né? Como eu falei, o meu propósito pode ser alcançar apenas as pessoas da minha família, dentro da minha casa, o de algum de vocês pode ser o propósito de alcançar uma multidão, um mundo inteiro, uma nação. Né? Outros de vocês vão alcançar pessoas através do meio digital. Talvez o Senhor te trouxe aqui com o propósito de alcançar apenas uma pessoa, né? Te trouxe aqui para cuidar apenas de uma pessoa e é pouco? Claro que não é. É para Deus. Então, independente do tamanho que seja, independente da quantidade de coisas, se Ele te pedir para fazer algo em específico, faça, né? Que a gente tenha essa consciência da obediência ao Senhor. E o propósito não é igual para todo mundo, não vai ser a mesma coisa para todo mundo fazer. Não. Cada um veio com algo específico, né? Aqueles homens não vieram para ser simples pescadores de peixes, mas de homens, né? Então nós temos algo específico também. Talvez o Senhor te trouxe com o propósito de apenas cuidar da sua família, né? De cuidar das pessoas que estão ali dentro da sua casa apenas. Te trouxe para ser uma mulher, um homem, um filho, uma filha que está cuidando das pessoas de dentro da sua casa apenas. Talvez você está aí tão confuso, né? Achando que tem que alcançar o mundo inteiro, aquela loucura que eu estou vendo as pessoas na internet me falando de Deus e isso, aquilo, eu não estou fazendo, né? Porque as pessoas também ficam te pressionando com isso, e talvez você não tenha vindo para isso, né? Talvez o que o Senhor quer é você realmente ali na sua casa, quietinho, cumprindo o seu propósito, né? Sendo um homem de Deus, sendo uma mulher de Deus, ali do jeito que Ele te pediu, então que estejamos atentos ao ouvir, né, a voz de Jesus, ao que Ele quer que façamos, ao que Ele quer que a gente, né, que a gente possa entender por que que nós viemos, o porquê de tudo, né, por que que lá no início eu vim para esse mundo, por que que o Senhor me criou, por que que Ele me trouxe aqui, né, se você ainda não sabe, busque nele de fato. Ele não revela, né, certamente tudo de uma vez, mas ele vai te mostrando claramente as coisas, né, no decorrer da vida, no decorrer do seu processo, da sua caminhada com Deus. Mas as coisas só vão mudar e só vão acontecer a partir do momento que você convidar Jesus para conduzir a sua vida, né, para conduzir o barco da sua vida, para entrar nesse barco e mudar a direção. Porque se ele estiver com você, se ele for o seu sustento, se ele for tudo que você precisa, tudo que você tem, né? Porque nós precisamos de Deus, tudo que nós precisamos está nele. Então, se você tem essa consciência, se você trabalha para isso, se você faz isso, você vai ser bem sucedido no que ele te chamou para fazer. Independente do que você, independente do que seja, independente do tamanho que você acha que tenha isso, né? Se é pouquinho, se é grande. Mas ele vai te capacitar, te fortalecer para, de fato, você cumprir o propósito pelo qual ele te chamou. Então, que mesmo que a gente passe por esses dias maus, por esses dias de aflição, mesmo que nós sejamos pecadores, sejamos falhos, ele quer mudar a direção. Né? O nosso início não determina o nosso final. Né? Nós não começamos de um jeito e quer dizer que vamos terminar da mesma forma. Não. Com Jesus é impossível a gente permanecer da mesma forma, não tem como. Então, quando Ele está direcionando, quando Ele está cuidando da nossa vida, quando Ele está no nosso barco, conduzindo o barco da nossa vida,
com certeza o nosso final não vai ser da mesma maneira que a gente começou. Mas nós temos que estar preparados com a certeza de que Ele está fazendo, com a certeza de que Ele está cuidando, com a certeza de que Ele é o Deus poderoso, né? Que Ele é o nosso Pai. Então, que a gente possa ter essa consciência de que nós precisamos dele para tudo, de que Ele quer que a gente esteja aqui cumprindo, né, o propósito do qual Ele nos chamou. Imagina o nosso galardão, né? Você acha que o seu galardão vai ser menor ou maior de alguém que vai ganhar multidões, enquanto você precisava apenas de ganhar os da sua casa? Claro que não. Você cumpriu o que o Senhor te chamou para fazer, né? Você obedeceu, você foi, você cumpriu o seu ID, você fez o que era para ser feito, você cumpriu o seu propósito. Então, o Senhor, Ele se alegra, né? O Senhor, Ele honra as pessoas que o obedecem. Então, que a gente possa guardar, né, essas lições no dia de hoje, que a gente possa aprender com o Senhor, com essa palavra, com essa pesca maravilhosa, né? Entender que o nosso início não determina o nosso final, e que com Cristo conduzindo a nossa vida, nós vamos longe, nós somos capazes de fazer coisas que nós nem temos a consciência, a nossa mente limitada não nos permite, né, enxergar coisas que nós somos capazes de fazer. Nem nós conhecemos a nossa capacidade, é o próprio Deus, é somente Ele, né? É que conhece a nossa capacidade. Às vezes a gente está diante de uma situação e olha assim e fala, mas meu Deus, eu mesmo que o Senhor quer que faça isso? O Senhor me trouxe aqui para isso mesmo, mas eu? Não é como se você fosse um nada, né? Um ninguém. Mas não é assim. O Senhor não enxerga você dessa maneira, né? Ele não te vê com esses olhos que você está vendo, né? Ele te enxerga com os olhos de Jesus. Então, que nós possamos ser pessoas que acreditam, né, que Deus ele tem um propósito especial para cada um de nós. Ele tem algo muito maior, muito melhor para as nossas vidas, né? Que se for preciso renunciar por amor a Ele, pelo que Ele pediu, pelo que Ele determinou em nossa vida, que assim seja, que seja feito dessa maneira, que nós possamos tirar qualquer impedimento dessa caminhada com Deus. E eu queria agora fazer uma oração para a gente finalizar. Eu queria que todos fechassem os olhos para a gente agradecer a Deus por este momento, né? Louvamos ao Senhor, Pai, te agradecemos por este momento de comunhão. E hoje, Senhor, através dessa palavra, que possamos sair com os nossos corações cheios, Deus, cheios de Ti, com a nossa vida cheia de Ti, que estejamos todos os dias mais e mais próximos do Senhor, cheios do Senhor, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra, Senhor, que é vida no nosso corpo, que o Senhor venha nos tratar, Senhor, através da Tua palavra. Obrigada por este momento de comunhão, obrigada por cada vida que está aqui. Que nós possamos hoje, Senhor, entender que sem o Senhor na nossa vida, sem o Senhor conduzindo o nosso barco, nós não somos nada. Que nós possamos hoje, Senhor, entender o propósito do Senhor para cada um de nós. Possamos compreender, ouvir a Sua voz, ouvir a Tua palavra, crer e obedecer com a certeza de que o nosso final será muito maior, será muito melhor do que o nosso início, Deus. E que se hoje estamos desanimados, estamos fracos por algum motivo, estamos tristes por alguma coisa, que o final do nosso dia não permaneça dessa maneira, Senhor. Que hoje, agora, neste momento, que nós possamos convidar o Senhor para conduzir o nosso barco, para conduzir a nossa vida, para mudar a situação, para mudar a direção desse barco hoje, Senhor. Que o Senhor possa nos trilhar no caminho certo, através do Teu Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, que é o Espírito da verdade, que nos mostra a verdade, que é o Senhor Jesus. Então, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, que possamos transbordar na vida do nosso próximo, e que essa palavra hoje, meu Deus, possa ter ido ao encontro do coração de cada um de nós individualmente. Obrigada porque o Senhor tem um jeitinho especial de falar com cada um, seja com apenas uma frase, mas o Senhor pode impactar muitas vidas e muitas pessoas. Então, que hoje, Pai, nós possamos sair deste encontro com essa vontade de sermos pessoas pescadores, Senhor, de homens, de almas para o Senhor, porque esse mundo está carecendo tanto, Senhor. Almas gritam por socorro, almas gritam pelo Senhor, então que possamos ser esses filhos, esses cristãos, Senhor, que saiam, que falem do Senhor, que mostrem do seu amor, que testemunhem dos milagres, das obras, das transformações que o Senhor faz em nossa vida. Que possamos cumprir com êxito, Senhor, que o Senhor nos chamou para fazer, o nosso propósito. Que possamos cumprir com êxito o ídolo do Senhor. E que hoje, Pai, diante dessa palavra,
Nós venhamos guardar essas lições em nossos corações, colocar em prática tudo o que aprendemos, Senhor. Não nos deixe fraquejar, que Teu Espírito Santo venha nos sustentar, venha nos fortalecer, porque nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos muito falhos. E ai de nós, meu Pai, se não fosse a Tua misericórdia, se não fosse a Tua graça sobre a nossa vida. Então, neste momento, queremos te agradecer, meu Deus, por cada vida que está aqui presente, por cada família representada, e que o Senhor venha cuidar do nosso dia, mudar a direção do nosso dia, mudar a direção da nossa história, mudar a situação atual das nossas vidas, Senhor. Que o nosso final seja muito melhor do que o início, e com certeza será para a honra e glória do Teu nome, Pai. Mas que possamos entender que se o Senhor não estiver nessa direção, se o Teu Espírito Santo não for quem conduz o nosso caminho, aí sim será um caminho de perdição e o final será muito pior. Então, que possamos ter a consciência, meu Deus, e a certeza de que o Senhor é quem cuida de nós, de que o Senhor é quem faz todos os milagres, de que o Senhor é quem faz aparecer coisas onde não existe, que o Senhor é que abre portas onde não existem nem paredes, porque o Senhor é nosso Deus, porque o Senhor é nosso Pai, porque o Senhor é quem cuida de nós. Muito obrigada, Senhor, por este momento, obrigada por nossas vidas e obrigada por ter falado com cada um de nós, Senhor. Que nós possamos continuar sendo instrumentos do Senhor nessa terra e enquanto o Senhor não vem para nos buscar. Obrigada por tudo, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Dai. Obrigado, palavra maravilhosa, né? É bem assim mesmo. Quanto mais longe de Deus nós estamos, mais longe do nosso milagre nós estamos, né? E quantas vezes você está bem próximo daquilo que você tem almejado, que você tem pedido para Deus, e aí por um deslize, né? Por um deslize, você simplesmente acaba se afastando de Deus, né? Eu sempre associo muito a uma figurinha que é muito comum a gente ver na internet, que mostra aquele homem lá embaixo da terra, cavando, cavando, cavando para chegar no diamante. Aí, ele tá quase chegando lá, ele, pum, ele desiste. Então, aquela barreira é como se fosse o pecado que nos afasta de Deus. Ele te faz desistir de chegar onde você tem que chegar. Entendeu? É como se o anjo do Senhor estivesse vindo assim, ó, tá aqui, tá chegando, tá aqui, tô te entregando, e de repente você deixa o pecado bater a sua porta. Todos nós somos pecadores, mas de uma forma especial você deixa que Deus se afaste, né? E isso é terrível, né? Lá em 1 Coríntios 9, 27, está falando: nem os problemas internos, nem as dificuldades externas podem nos separar do amor de Cristo. A única coisa que nos afastará do Senhor é o pecado não confessado. Olha que interessante como é que ele finaliza aqui. É o pecado não confessado. Ele não falou que é só o pecado, porque todo mundo peca. Mas é aquele pecado que você não confessa, que você não pede perdão, que você não se arrepende. Então, que nós possamos sair daqui com esse entendimento, né, de que o pecado ele te afasta de receber coisas maravilhosas, né? E quando você fala de propósito, eu tenho certeza que na vida de cada um aqui, quantas vezes, ou talvez até esteja passando por esse momento agora de, mas será que eu tenho propósito? Propósito que eu tenho, sabe? Isso eu acho que dá um nó na cabeça de muita gente. Eu falo que por vezes eu me pego pensando, qual que é o meu propósito, sabe? Eu comecei essa semana, eu falo leitura, mas na verdade não é leitura. Eu acabo viajando muito, então eu ouço muito áudios, book. E eu comecei uma leitura que tem falado muito comigo com relação a essa questão de propósito. E eu até gostaria de recomendar para quem tiver interesse. O livro chama Uma Vida com Propósito. É um livro assim, fantástico. É um livro escrito por um pastor americano. O, o nome dele é Rick Warren. Então ele fala justamente disso, que o seu propósito, o propósito não tem tamanho, propósito é propósito.
Eu trouxe 2 semanas atrás uma palavra falando de Joquebede, que foi mãe de Moisés. Então fala-se tanto do propósito do filho daquela mulher, que foi Moisés, que libertou o povo do Egito, mas você vê o propósito dela ali, que foi uma partezinha tão pequenininha, o quanto influenciou. Então, não existe tamanho de propósito. Às vezes é o que a Daiane falou aí, o seu propósito está em preparar os seus filhos para o futuro, o seu propósito está em salvar a sua família, sabe? Em levar uma palavra que vai fazer a sua família, as pessoas que estão ao seu redor, mudarem de atitudes, entendeu? Então, não necessariamente seu propósito está em ter que falar para muitas pessoas e tal, entendeu? Então, esse livro, ele traz muito essa questão de o que é você identificar, como que você faz para identificar um propósito na sua vida, né? Eles nos mostram que essa vida que nós estamos vivendo hoje, ela é passageira, ela é muito pequena. Você acredita? Olha só, como que é reflexivo isso. Você está aqui no mundo e a gente sabe que o mundo, a gente está de passagem. Nós estamos em busca de viver a eternidade, né? Eternidade, olha o nome, eternidade. Então isso aqui é como se fosse o prézinho de tudo. O máximo que você pode viver nesse mundo são 10 décadas. Você está entendendo? Então são 100 anos. Então, mas não é muito quando você pensa na eternidade. Então, a gente tem que focar muito no que vem depois disso, né? Então, o nosso propósito principal é justamente esse, é adorar o Senhor e, e se colocar à disposição dele para as pequenas coisas que ele tem para nos mostrar, tá? Obrigado pela palavra. Para mim foi um complemento, principalmente falando de propósito, justamente na semana que eu começo uma leitura falando de uma vida com propósito. Às vezes a gente fica, meu Deus, qual que será o meu propósito? Fica meio perdido. Mas é isso aí. Obrigado, Dai. Eu deixo o microfone aberto à vontade aí para quem quiser falar, quiser compartilhar sobre a palavra, sobre qualquer testemunho, enfim, fiquem à vontade. Pode ser um de cada vez. Bom, vou falar, né? Tô com a voz um pouquinho ruim, mas eu vou falar. Então, nossa, Dai, muito obrigada por sua palavra. Realmente falou muito comigo. E ontem eu estava meditando num texto de Daniel. E esse texto de Daniel é aquele momento onde Daniel ele orou por 3 semanas até ter sua resposta, né? E aí Daniel, ele fez um jejum, né, de alimentos que ele gostava, vinho, carne, né? E aí lá fala que depois de 3 semanas, Daniel ele ficou frustrado, né? Porque Deus não havia respondido às suas orações, né? E aí na hora que a Dai estava falando, justamente, né? Muitas vezes aquele dia lá que a gente está desanimado, né? E a gente sente que Deus esqueceu de mim. E aí ela até falou, né, que Deus nunca esquece da gente, né? E sabe aquele dia que a gente vem orando, talvez há dias, há meses, há anos por algo, né? E assim aconteceu com Daniel por 3 semanas. E ele orava, ele estava ali num jejum, até que um dia, né, ele estava nas margens de um rio. E aí eu vou ler para vocês uma revelação que eu tive sobre esse tempo, né, do Senhor, né? Por que as coisas às vezes demoram para acontecer, qual tem que ser a nossa postura, conforme a Dai falou, né? Lá em Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13, fala assim, na hora que esse homem apareceu para Daniel, ele falou assim, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras,
e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Ou seja, né, muitas vezes a nossa oração ela é respondida por Deus logo no primeiro dia. Mas a missão do diabo, a missão do inimigo realmente é impedir, né, essa bênção até nós. Porque foi isso que aconteceu naquele momento ali com Daniel. Ele orou por 3 semanas, já estava até desanimado, né? Mas ele não desistiu. Mas a oração dele, ela estava travada ali no mundo espiritual, né? E aí quando eu falo que o jogo da vida, ele é 100% espiritual, é muito real, porque existe uma batalha, né? E a missão do inimigo é realmente nos desanimar, nos distrair, abalar nossa fé. Sabe aquela oração ali que a gente faz com o coração ali voltado para o Senhor, aquela oração, sabe, de muita fé? Deus recebeu aquela oração. Mas aí no nosso dia a dia ali, o inimigo acaba nos distraindo. Cada momento ali, tantos momentos acontece que a gente está ali com fé, mas aí a gente pega, mas será que o Senhor está ouvindo mesmo que eu estou pedindo? Mas será que... Aí começa essas objeções do nosso, sabe, que vem como flecha ali, vem também as pessoas que nos tiram, né? Por isso que é importante nós estarmos realmente assim, andando com pessoas certas, na ambiência certa, ouvindo coisas, sabe, que vem do alto, até músicas. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente está ouvindo, o que a gente... pregações, sabe, o que a gente está ouvindo, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente deixa ali um filme do mundo, sabe, entrar no nosso coração. Então, tudo isso o diabo ele vai usando no nosso dia, ele tem as artimanhas dele, né? E aí isso impede, de fato, que a nossa bênção, ela chegue até nós, né? E tá certo que tudo tem o seu tempo determinado, né? E há um tempo para todas as coisas, como fala em Eclesiastes 3:1, né? Mas o que nós temos que fazer é ter nosso coração ali voltado para o Senhor, mesmo aquele dia ali desanimado, porque toda a sua bondade, sua misericórdia se renova a cada manhã. Mesmo aquele dia ali de desânimo, porque acontece, né, com todo mundo. Quem nunca, né, passou por aquele dia de desânimo? Na verdade, minha voz está ruim, porque o nosso ar-condicionado do ônibus que eu estava viajando estava muito forte, muito forte. Mas, na verdade, quem nunca, né, passou por aquele dia, né, que a gente não quer orar. A verdade é que a nossa carne, ela não quer orar. A nossa carne, ela não quer passar tempo sozinho com o Senhor. A nossa carne, ela não quer, mas nós precisamos diariamente vencer a nossa vontade, a nossa carne, né? E nem sempre é fácil, como a Dai falou, não é fácil. Mas é obediência, né? E é necessário para o nosso crescimento espiritual. Então, assim, eu aprendi muito com a sua palavra, Dai, e de fato, assim, me trouxe mais clareza com relação ao mundo espiritual. Nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, porque o Senhor, muitas vezes, Ele ouviu o nosso pedido ali no primeiro dia, mas com o nosso desânimo, com nossas distrações, realmente está demorando para acontecer, mas é por desobediência a nós mesmos, né? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar. É, obrigada, Daiane, pela palavra, né? Muito linda mesmo a palavra, muito boa. E tudo vem da obediência, né? Obediência. Siga as palavras do Senhor, siga o que ele fala, e falou para Pedro, né? Volte para o mar, né? E Pedro não questionou, né? Como você falou, ele não questionou, ele já sabia, tinha passado a noite inteira, mas mesmo assim foi. Então, obedeceu, né? Quando a gente obedece, Deus vê que a gente precisa mudar de rota, precisa insistir, às vezes, em coisas que a gente está desanimado. Tudo vem mesmo da obediência. E eles saíram da escassez para a prosperidade, né? Eles estavam a noite inteira pescando, voltaram com os barcos vazios, tristes, decepcionados, na escassez de
produtos, de frutos do que eles saíram para fazer, do trabalho deles. E quando eles obedeceram, né, quando Pedro obedeceu e foi, eles pegaram uma quantidade imensa de peixes. Então, assim, eles saíram da escassez e foram para a prosperidade. Quando você obedece, você prospera. Né? E quando você prospera é o quê? Quando você está rico. Rico de quê? Rico de conhecimentos, rico de sabedoria, ricos de fé, ricos de esperança, para você, então, poder transbordar na vida dos outros, para daí você passar para outros. É a abundância, né? Que você vai ter para dar a todos que estão próximos de você. Não é só questão de dinheiro, como eu falei, é questão de um sorriso, de um abraço, de uma gentileza, de uma generosidade, né, de um acolhimento. Então, isso, talvez, né, Márcio falou, descobrir o nosso propósito, é esse amor incondicional, né, é essa paz profunda que a gente tem que ter dentro de nós. Isso, às vezes, está de acordo com o propósito das pessoas. E quando, nessa passagem aí, fala que eles pescaram, e quando chegaram, tinha tantos peixes que eles pegaram, eu não estou bem lembrada agora se são 156 ou 153 peixes, né? Se alguém lembrar e depois vocês falam. Acho que 156 peixes grandes. Por que eles relatam esses 156 peixes grandes, né? O que isso significa? E a gente tem 156 nações para ir adiante e prosperar, para levar a palavra de Deus, que era isso que Deus queria de Pedro, que fosse pescador de homens, pescador de almas, e que fosse nas outras nações para espalhar. Vai primeiro a quem está do seu lado, e dali a palavra vai se propagando. É como a Daiane falou, não fique preocupado, ansioso, que eu tenho que sair falando para muitas pessoas, que eu tenho que fazer palestra em auditórios lotados, eu tenho que encher estádios, eu tenho que ir para o digital e ter não sei quantos milhões me seguindo. Não é isso. Talvez sim, você vai chegar lá, né? Obedecendo o Senhor, seguindo os caminhos dele, vai chegar lá, mas é assim, é no dia a dia, no passo a passo, é quem está mais no seu lado, né? E assim, sempre começar dentro de casa, né? Quando a gente tem essa questão do resgate da família, às vezes, né? É uma palavra para o marido, é uma palavra para o filho, quando a gente fala assim, pergunta para alguém, a gente pergunta às vezes, eu costumo perguntar para as mulheres assim, quem que você ama mais, o seu filho ou o seu marido? Elas respondem assim, meu filho, lógico, é sangue do meu sangue, marido nem sangue da gente não tem. Eu falei, isso é errado, está totalmente errado, você está indo contra os mandamentos, né? Deus falou, se unirá a um homem, né? Mulher a um homem a mulher, e serão só uma carne. Como assim não tem nem o meu sangue? É a carne que Deus uniu, né? Daí para frente, é uma carne só, que é osso do meu osso, é carne da minha carne. Então, a gente tem que ter muito amor, muito respeito, obediência, honra a esse parceiro nosso, a esse cônjuge que a gente tem. É porque dali é que os filhos vão tirar exemplo. Né? É mais fácil você passar um exemplo, eles vão ter exemplo dentro de casa, de amor, de honra, de respeito, de carinho, isso eles vão levar adiante. Então, talvez, é isso que eu falo, também está no seu propósito, isso. Quando a gente faz isso, o filho vai, por onde ele for, ele sempre vai levar esse exemplo. Então, é uma maneira da gente resgatar almas, todo jeito, tem como você resgatar essas pessoas, resgatar almas, de tudo quanto é jeito. O coleguinha na escola, ele vai falar, olha, o pai está assim, a mãe está assim, olha, em casa é assim, e já começa a trabalhar essa ideia. Então,
é sempre trabalhar com os que estão mais próximos de nós, sempre com essa preocupação, porque às vezes a gente fica, às vezes, querendo pegar o mundo lá fora e deixando o nosso pequeno, que está ali conosco no dia a dia, isolado, isolado. Como também tem a passagem aqui de Moisés, né, que estava lá acuado com os egípcios, e Deus falou, atravessa o Mar Vermelho, né? E ele obedeceu. E o que aconteceu? O mar abriu. Então é isso, né? A gente tem que obedecer, porque o mar vai abrir para a gente, as portas vão abrir. Então, o que fala nessa passagem? Saia do raso e vá para o profundo, né? Onde que esse raso é a vida do mundo hoje, as coisas da terra, vai para o profundo, vai para o espiritual, né? Abandone um pouco as coisas da terra e vá para o espiritual, porque essa parte aí é que nós estamos nos preparando, amadurecendo no dia a dia para ir para a eternidade, que é onde que todos nós estamos com o objetivo de chegar, né? Então, é esse amor incondicional, é essa paz profunda, é isso que nos liga ao nosso propósito, né? Um testemunho, eu já estou há 15 anos, aliás, desde 2015, há 8 anos, eu já fechei o ciclo da obstetrícia. Então, já saí de parto, plantão, cirurgia, já em 8 anos. E um colega, essa semana, me chama para fazer uma palestra, participar de uma mesa onde ia ser debatido o aborto, né, a descriminalização do aborto, né? Então, eu fiquei pensando assim, quando ele me ligou e me convidou, quando o colega me convidou, eu falei assim, gente, por que ele me convidou para isso? Eu já estou afastada da obstetrícia, eu já fechei esse ciclo da obstetrícia, né? Já não faço mais parto, plantão, cirurgia, nada. Tantas pessoas que estão aí trabalhando na gravidez de alto risco, né? Tem muitos professores na faculdade aqui, que agora a gente tem faculdade, né? E a gente fica pensando, eu fiquei pensando, por que ele me chamou? Não chamou os que estão aí na ativa, né? Então, mas eu fiz que nem Maria. Eu falei assim, se ele me escolheu, ele tem algum propósito, é só obedecer. Eu falei, eu não vou nem questionar, eu vou só obedecer, né? Então, é uma maneira de você ir, às vezes, e obedecer e seguir, de você estar diante de uma plateia e você poder falar sobre a vida, e não a interrupção da vida, que um aborto é uma interrupção da vida, né? E falar da vida, e pescar almas. E quantos hoje estão aí preocupados em resgatar o filhote da baleia? E nós estamos preocupados em resgatar o filhote do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus? Né? Então, essas coisas a gente tem que refletir, e sempre assim, quando chega uma coisa na sua porta, não põe na porta do outro, a sua. Então, se o colega me escolheu para falar aquela palestra, ele tinha algum motivo. Deus queria, às vezes, que eu falasse lá. Então, é isso, é obedecer. Quando você obedece, você vê que você sai da escassez e vai para a prosperidade, você sai do raso e vai para o profundo, né? Então, é isso. Deixa os colegas falar um pouco. Pode falar. Bom dia a todos. O Espírito Santo é maravilhoso, né? Obrigada aí a Daiane, o que a Gislaine falou, Márcia, agora a Josenira. O Espírito Santo, ele nos completa verdadeiramente, não é? A fala de cada um, a gente percebe que só vai completando, completando. E assim, diante de tudo hoje, me chamou muita atenção que Deus chamou Pedro, né, para ele ser pescador de homens a partir do barco cheio, né? E é assim, sem Deus, eu, pela minha experiência, assim, acredito que a de vocês também,
Sem Deus a gente não é nada, né? Nada. E a gente não consegue mesmo, nossa mente, o nosso cérebro, ele não consegue processar os desígnios de Deus para nós, né? E aí, às vezes, a gente fica nesse mundo, nesse planeta, correndo atrás do prejuízo, né? Ah, eu quero melhorar, eu quero trocar meu carro, eu quero melhorar minha casa, eu quero fazer mais dinheiro porque eu quero viajar. E, e será que eu estou convidando Deus para estar no meu barco? E será que eu estou convidando Deus para participar de tudo mesmo, né? O que a Gislene falou ali, a nossa carne não quer essa intimidade, a nossa carne quer essa correria, quer essa competição, né? Quer esse dia a dia frenético. E aí, quando eu não convido Deus para participar da minha vida, para conduzir, para me mostrar qual é o meu propósito diante dele, a gente realmente fica perdido, né? E ele pode sim te chamar a partir do seu barco cheio. E a fala da Josenira completou assim, misericórdia, sabe? Por que isso, né? Deus te chama a partir do barco cheio. E o que é o barco cheio, né? Ele pode te chamar cada um de nós, a partir de, você já está com a sua vida realizada, seus filhos criados, você já construiu o seu legado aqui, agora eu te chamo para a eternidade. Ou você já está com conhecimento, você já está me servindo, falando o seu sim para mim, assim como Maria, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra, e aí a partir disso agora eu quero você. Como chamou a doutora Josenira para falar, olha que lindo, não precisava de pessoa melhor, né? Para falar a favor da vida. Então eu vejo isso, sabe? A cada intimidade aqui na madrugada é um chamado, né? E para mim, nossa, eu já peguei várias chaves aqui, vários códigos, e é isso, né? E a cada intimidade, a cada comunhão, a cada momento de partilha, Deus fala, vai que eu te quero nesta água. Mas, Senhor, eu já fui, volta lá, né? E quando Ele fala, já é, né? E é isso. Obrigada por mais esse momento, essa intimidade aqui com Deus. Deus abençoe a todos nós. Obrigada mesmo. Obrigado, Cida. É aquilo, né? O que a Gislene ora muito e eu peguei isso como jargão, né? E eu falo isso todos os dias quando eu acordo. Eu falo assim, eu não preciso de plateia, eu não preciso de nada disso para realizar meu propósito. Eu acordo e eu falo, Deus, que eu possa ser hoje a boca certa para o ouvido certo. Então, o meu propósito hoje é o quê? É falar do amor de Deus. Não importa se vai ser para uma pessoa, para duas, para 100, para 1000. Eu não estou interessado na plateia. Se eu falar para um, e esse um mudar de atitude, virar a chave, e através dessa chave, virar a chave de outra pessoa, e propósitos e promessas serem realizadas na vida de uma pessoa por causa de uma palavra, para mim já valeu a pena tudo. Né? Então eu falo que assim, eu trabalho fazendo visitação médica, então eu visito ali 10, 12 médicos por dia, então é no mínimo mais 10, 12 secretárias, e tirando um ou outro aqui, colegas representantes que a gente encontra, seja no café, seja numa sala de espera e conversando. Eu só falo para Deus que eu seja a boca certa para o ouvido certo para alguém hoje. E é incrível que quando você se coloca à disposição, isso acontece. Isso acontece assim de forma natural, sem você forçar absolutamente nada. Entendeu? Então, que nós possamos nos colocar à disposição de Deus, sabe? Se Ele pegar e falar assim, volta lá, vai lá e volta. Que Ele tem grandes coisas para fazer a partir daquilo ali. Pode não ser grande para você, mas pode ser grande para outras pessoas, né? Então, que nós possamos ter esse entendimento de que o seu propósito ele pode ser só a sementinha para propósito de muitas outras pessoas. Então, imagine se Pedro tivesse negado o pedido de Jesus.
Ele não teria pego lá os 153 peixes, Josenira. 153. Ele não teria pego, entendeu? Ele não teria recebido esse código que Deus falou agora. Eu te chamo para ser pescador de homens, entendeu? Então, nada disso teria acontecido se ele não tivesse se permitido, se ele não tivesse sido obediente. E talvez a gente não teria a história, que a gente sabe o quanto Pedro foi importante para a igreja, enfim, né? Foi importante para todos nós. Então, aprendizado de que a gente tem que ser literalmente obediente, né? É isso aí. Mais alguém quer falar? Pode falar, abre o microfone, pode ficar à vontade. Dai, quer falar mais alguma coisa? Não, é como a Cida falou, né? Todo mundo que fala completa de alguma forma. A palavra de Deus, ela jamais fica vazia, né? Então, às vezes é algo pequeno, uma passagem pequena, mas que vai sendo acrescentado, né? De tantas outras maneiras, através de tantas outras formas de pensar, de falar. Isso é muito maravilhoso, né? Realmente o Espírito Santo, nós não temos essa capacidade, né? É o que habita em nós, é que nos faz falar o que precisamos, é que nos faz sermos usados no momento certo, né, com as pessoas. Então é só agradecer realmente a Deus, né? Por sermos instrumentos dele aqui nessa terra e nos sentir privilegiados, né? Porque somos escolhidos, né? Eu sempre falo que o chamado, eu acredito que todos são chamados. Eu acredito que todas as pessoas, elas são chamadas de alguma forma. Mas não são todos que têm essa capacidade de fazer o que a gente faz, né? De estar aqui toda quarta-feira, 4 horas da manhã, né? De abrir o microfone e falar para outras pessoas, transbordar na vida de outras pessoas, né? De ir lá para nossa rede social e falar de Deus para outras pessoas, né? Então, não são todos que têm essa coragem, né? Tem ali uma necessidade de aprovação, uma autoimagem, e acredito que nós, hoje, né, filhos de Deus, cristãos, que estão preocupados de fato com o rumo que esse mundo está tomando, né, que o nosso coração chora diante do que as pessoas estão fazendo, diante da maneira como as pessoas estão vivendo. Então, para nós, falar do Senhor, de quem Ele é, a transformação que Ele faz em nossas vidas é um privilégio, né? Então, é só realmente agradecer a Deus, né, pela oportunidade de ter sido um instrumento do Senhor na vida de vocês hoje, né, e de vocês também terem sido na minha, com toda certeza. E é isso, gratidão, e é tudo por Ele, né? É por Ele, é para Ele, é dele, né? Não somos nós, como eu disse, a nossa mente limitada não nos capacita a nada, só fazer bobeira, né? Se não fosse o Espírito Santo de Deus habitando em nós, já estaríamos perdidos, né? Então é obedecer, é acreditar que o fim, que o início não determina o fim, é acreditar que Ele nos escolheu, né? Que somos pessoas escolhidas pelo Senhor para alcançarmos outras pessoas. Então, que hoje a gente possa sair, né, mais cheios da presença, cheios do Espírito Santo, mais apaixonados por Jesus, porque quanto mais cheios dele, mais vazios de nós ficamos, né? E quanto mais cheios, mais temos a capacidade de transbordar, de derramar na vida do outro. Então, que Deus nos abençoe e continue nos fortalecendo nessa caminhada, né? Porque tá acabando, né? Tá acabando, vai passar. Tá acabando, aguenta firme, a gente tem que tá acabando. É isso. É isso aí, tá acabando. Isso aqui é passageiro. Tá acabando. Então vamos fazer o que tem que ser feito enquanto ainda temos tempo, né? Gente, vamos caminhar então aqui para o encerramento. Você tem mais alguma coisa para falar, Gi? Não, é só lembrar de tirar print. Ah, é verdade. Faz as considerações finais aí, Gi. Eu irei postar
lá na rede social, no Instagram. Depois comenta, compartilha. Também esse encontro, Márcio, vai disponibilizar no YouTube, né, Márcio? Hoje até uma exceção vai demorar um pouquinho para ser postado lá no grupo, porque eu fiz a gravação aqui de outra forma. O Cristiano não apareceu hoje, e ele que sabe fazer a transmissão ao vivo no YouTube. Então vai demorar aí pelo menos umas 2 horinhas para eu subir, mas até umas 8 da manhã já vai estar lá no grupo lá disponível para que possamos compartilhar com outras pessoas, né? Porque eu acho que o que fica aqui não pode, o que foi falado aqui não pode ficar só, a gente tem que transbordar. Aí curtam, compartilhem, comentem lá e convide outras pessoas para os próximos encontros. Tenho certeza que Deus tem algo especial toda a madrugada aqui para nós. Tá? Gi, faz uma oração de encerramento. Ah, tá, peraí, vamos lá. Quem tiver vontade aí para abrir a câmera, eu vou tirar uma print agora, ó. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Tirei. Aí, agora a Gi pode fazer uma oração para nós. Pode fazer, eu fiz a Encerrar. inicial, você fica da final. Então tá bom. Então vamos lá. Fechamos nossos olhos. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Agradeço ao Senhor, Pai, por esse momento memorável que o Senhor proporcionou, de estarmos aqui reunidos, Pai, para ouvir mais e aprender mais da Sua palavra, Pai. Obrigado pela vida da Daiane, que o Senhor permitiu com que ela trouxesse, Pai, essa palavra maravilhosa, Pai. Sabemos, Pai, que o início não determina o fim. E sabemos disso, Pai, pois vivemos pela graça. Que o Senhor possa, Pai, nos dar essa sensibilidade, Pai, e a obediência, Pai, que Pedro teve ao obedecer a Jesus, quando ele falou para voltar, Pai, e lançar a rede novamente. Que nós possamos entender, Pai, qual é o nosso real propósito. E entender, Pai, que esse mundo aqui é passageiro e que o propósito não tem tamanho. Propósito é propósito, Pai. Então não tem tamanho. Se nós temos que, como missão, levar o Teu amor, levar a Tua palavra, falar do amor do Teu Filho amado Jesus Cristo, não importa se é para 1, se é para 10 mil, 100 mil, não importa é estar levando a palavra do Senhor. Que o Senhor possa, Pai, abençoar cada um aqui presente nessa madrugada que conseguiu vencer a carne para fortalecer o espírito, Pai. Que o Senhor possa, Pai, individualmente, Pai, tratar com cada um, atender às suas respectivas necessidades, Pai. Usar, Pai, essas pessoas como instrumentos na sua mão, Pai. Nós possamos, Pai, ser a boca certa para o ouvido certo, Pai. Que esse dia seja um dia memorável, Pai. Que o Senhor possa, Pai, nos usar durante esse dia, durante esse resto de semana, para que nós possamos impactar, fazer diferença lá fora, Pai. Desde já é o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado a todos pela presença. Eu desejo um excepcional dia. Eu tirei a print, hein? Eu tinha contado até 3. Ah, eu não sorri, não. Não, mas você saiu bonita na foto. Você sempre sai bonita. Gente, obrigado. Façam todos um excepcional dia. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau. Dai, obrigado. Um excepcional dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Tchau. Tchau.